Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, o governo Lula está desesperado e eu vou mostrar para vocês. Eles estão fazendo de tudo para calar a voz, calar o povo e as pessoas nem estão se dando conta. Muitas pessoas, hoje vi uma matéria que muitas pessoas não estão vendo a crise que estamos passando. Que os comércios estão cheios de pessoas, que as pessoas estão comprando, que as pessoas estão vendendo. Só que elas se esqueceram e pararam, né? Não pararam para ver que muitas pessoas estão aí com 2, 3, 4 empregos e mal estão conseguindo lidar com o dia a dia. Está passando desapercebido aos olhos das pessoas o que está acontecendo. A verdade é uma só: eles vão fazer tudo o que eles puderem. E se o Congresso não faz a parte deles, o Supremo Tribunal vai fazer. STF, de braços dados ao Executivo, cujo presidente, o presidente do STF, acaba de dizer que se o Congresso não produz leis regulando, o Supremo faz. O assunto já é para lá de espinhoso, pois, pelo menos em princípio, quem faz leis é o Congresso. Quem julga se essas leis são constitucionais é o Supremo, que agora vai suprir uma lacuna do Legislativo, ou seja, vai legislar, ponto de interrogação. Essa fala do jornalista William Vac pegou e deixou um ponto de interrogação muito poderoso. Se o Congresso não está fazendo a parte deles, se o Congresso não está fazendo o que deveria fazer, o Supremo Tribunal Federal vai fazer. E se eles meterem a colher, meus amigos, preparem, porque o ingrediente menos perigoso ali vai ser soda cáustica. É nesta quarta-feira que o STF retoma o julgamento sobre regular redes sociais. Mas a maneira como Lula juntou hoje a questão toda numa frase só piorou a posição do STF e também a do Executivo. Lula confirmou que virá sim ao Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China para conversar sobre legislação de plataforma digital. E que o especialista que virá da China será recebido pelo chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, ou seja, o presidente de uma democracia aberta como o Brasil pede a um regime ditatorial como o da China ajuda para regular redes sociais. E eles estão dizendo que não é isso que vai acontecer, mas é isso sim. Logo, logo, no mais tardar, no final do ano, vocês, as pessoas que estão achando que nada vai acontecer, se preparem-se, porque eles vão para cima e vão fazer o que querem. E encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também até hoje não definiu exatamente o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome. Que é o inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news que começou lá em 2018 não para, não cessa, não tem fim. Ele deveria há muito tempo já ter um fim, já deveria ter acabado, mas o que estamos vendo aí é que ele não vai acabar. O desespero do Lula foi filmado e ele falou que precisa de mais pessoas que estejam com coragem para encarar o Senado Federal, porque só o Senado tem o poder de fazer todas as prerrogativas que deveria para parar o Supremo Tribunal Federal. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria de senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Então é importante que a gente leve em conta. Aqui eu vou terminar, não tô querendo dar lição para ninguém não, mas aqui nós temos que pensar o seguinte: aonde é impreterível, aonde é necessário mesmo, a gente ter candidato a governador. Para vocês terem uma ideia, o governo está se importando mais com a candidatura de senadores do que com governadores, prefeitos, qualquer outra coisa. Eles estão preocupados com o Senado Federal e é isso que tem tirado o sono de Lula.
A pedido do presidente, o PT está finalizando um mapa eleitoral para a disputa de 2026, com foco especial no Senado. No próximo dia 9, um grupo de trabalho dedicado às eleições de 2026 deverá fechar esse material, que será apresentado ao Diretório Nacional do PT e em seguida ao próprio Lula. Será do presidente a última palavra sobre quem o governo apoiará para cada disputa estadual. Após o aval de Lula, o partido pretende discutir ainda este ano as condições para que tenha chances de se viabilizar eleitoralmente, por exemplo, com as pesquisas de opinião para avaliar as escolhas junto ao eleitorado. E claro, o Senado Federal é o alvo máximo do governo nesse momento. A avaliação interna de dirigentes petistas aponta um risco eminente de crescimento da bancada da oposição. Atualmente, o governo considera haver 25 senadores com esse perfil, ou seja, que não votam com o governo em nenhuma hipótese, sendo que 17 sairão à reeleição. A oposição planeja emplacar outros 16 nomes competitivos. Se der certo, o cálculo permitirá aos partidos de direita a maioria com 41 vagas. No caso da esquerda e aliados, a ideia é apoiar a reeleição de governistas e, em outros casos, buscar nomes que estejam alinhados com as ideias do governo, a exemplo da defesa pela democracia e a independência entre os poderes. Para o presidente do GT, petistas sobre as eleições, o senador Humberto Costa, do PT, a investida do Senado refletirá um ambiente mais brando do governo. E nesse exato momento, Lula disse que o esquema precisa ser alinhado e todos da esquerda precisam de maioria no Senado. Caso contrário, a oposição irá avacalhar o Supremo Tribunal Federal em 2027. A CNN mostrou que Lula foi alertado de que o cenário para que a esquerda e o adverso nas disputas legislativas aconteça. E ainda assim, em setembro do ano passado, já haviam, todos estão em alertas máximo para esse tema. Em 2022, mesmo com a vitória do petista, o PL de Jair Bolsonaro fez a maior bancada partidária da Câmara dos Deputados. Imaginem Câmara dos Deputados com maioria da direita e Senado Federal com maioria da direita. Meus amigos, seria o fim de toda essa tragédia que o Supremo Tribunal Federal tem feito no nosso país. Nós vamos continuar acompanhando, já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações.